Meio-Dia Paraná. Oferecimento? Viscard faz muito mais por você. E Unimed Londrina. Segunda-feira, 1º de maio, muito bom dia, é o 5º mês do ano começando, é 2023 voando. Obrigado pela companhia em mais essa edição, em pleno feriado. Nossa equipe retribui com a informação de qualidade, com a credibilidade do jornalismo da RPC. E com assuntos em primeira mão. Você vai ver que pelo 7º ano consecutivo, Londrina terá o Profis, o parcelamento de impostos atrasados junto à Prefeitura. Quais os prazos, os descontos? O Meio-Dia Paraná vai contar tudo para você. Tem também notícias do trânsito com mudanças no tráfego na nossa cidade, na Zona Leste. Kathleen Tanan, bom dia, bom feriado, boa semana para você. Obrigada, Alberto. Bom dia para você também. Ótimo feriado também para todo mundo que está com a gente, até para os que estão descansando, viu? Merecido esse feriado. É o seguinte, daqui a pouquinho a gente fala sobre liberação prevista para amanhã do trânsito ali na Avenida das Laranjeiras, uma via bastante importante que ganhou mais um trecho de ligação entre a região do Arco Leste e a região da rodoviária de Londrina. Um trecho duplicado, inclusive com ciclovia. Promessa da Prefeitura entrega para amanhã e a gente conta mais detalhes daqui a pouquinho aqui no Meio-Dia Paraná. Ainda no trânsito, os acidentes nas últimas horas, o número de mortes nas estradas da região já supera todo o feriadão de Tiradentes, infelizmente. E o perigo não é só nas rodovias. Mônica Dal, minhas boas-vindas. Um bom dia de trabalho, um pleno feriado para você também. Obrigada, Alberto. Ótimo feriado a você, a todos que estão conosco no Meio-Dia Paraná. Vamos falar de um acidente que aconteceu hoje cedo na Avenida dos Pioneiros. Câmeras de segurança flagraram tudo o que aconteceu e a gente vai mostrar que a motorista acabou perdendo o controle ali na Avenida dos Pioneiros e parou em um carro que estava estacionado. O estrago foi muito grande, houve capotamento e claro que todos os detalhes vamos trazer aqui no Meio-Dia Paraná. E também vamos falar de onde nós estamos, na marginal da PR-445, porque há um carro aqui neste local que pegou fogo. Então, daqui a pouco a gente vai tentar explicar o que aconteceu, os motivos ainda desse carro estar neste local. Você. Valeu, os nossos repórteres de olho no que está acontecendo em Londrina e também na região. Fique por dentro também de mudanças nas regras para mulheres conseguirem medidas protetivas em casos de ameaças e agressões. Essas alterações na lei pretendem trazer mais segurança e proteção de forma antecipada a essas mulheres vítimas de violência doméstica. A agilidade nesse tipo de crime pode fazer a diferença entre salvar uma vida e não salvar. E mais, as mudanças no preço do óleo diesel está mais barato nas distribuidoras, mas nem tanto para o consumidor final. A nova alta na cesta básica em Londrina, vários produtos ficaram bem mais caros. E os 50 anos dos orelhões, uma viagem pela história dos aparelhos que foram tão importantes nas últimas décadas. O pessoal da engenharia falou, bom, qual é a cor que o olho humano tem maior sensibilidade? Bom, é próximo do amarelo. Davi pega o telefone do gancho, aguarda aparecer um barulhinho de linha, aí apareceu, você começa a discar o número para quem você quer conversar. O Meio-Dia Paraná vai trazer também os eventos que movimentam este feriado, dentre eles o Undokai, tradicional na colônia japonesa e que está de volta agora em 2023. É muito mais uma festa de integração das famílias e, inclusive, da família. Então a gente gosta de manter, né, ensinar isso, passar de geração para geração. E ainda a história de um menino que ganhou uma bicicleta de policiais militares após a dele ter problemas. Ele chegou a precisar de carona numa viatura da PM para não perder as aulas. História bem bacana e inspiradora aqui no nosso Meio-Dia Paraná. 23 graus em Londrina, dia bem mais tranquilo pela cidade, em meio a mais este feriado. Uma segunda-feira para curtir a família e ficar bem informado com o Meio-Dia Paraná, que retorna dentro de 1 minuto.
Faltando agora 6 minutos para o meio-dia. Meu muito bom dia para você e obrigado por nos fazer companhia nesse 1º de maio de 2023. É o feriado do Dia do Trabalhador, com homenagens e celebrações por todo o país. Em Londrina, um dos eventos mais tradicionais é na paróquia São José Operário, que fica no Jardim Leonor, onde está hoje a equipe da Catulin Tanam. Catulin, qual a programação por aí, o que tivemos pela manhã e o que teremos ao longo da tarde? Olha, Alberto, a gente está aqui na rua Rui Firmão Carnaciale, no Leonor, zona oeste de Londrina, bem em frente à paróquia São José Operário, onde agora há pouquinho terminou uma carreata com bênção, inclusive, claro, levando em conta que São José é considerado padroeiro dos trabalhadores, por isso dessa comemoração hoje, bem aqui nessa região e também em todo o país. A gente acompanhou logo cedo a movimentação dos veículos, né? Primeiro teve missa, depois teve essa carreata por volta das 15 para as 11 da manhã. Foram 15 minutos, mais ou menos, em que os veículos rodaram várias ruas aqui do bairro do Leonor e pararam, finalizando a carreata aqui em frente à paróquia São José Operário. E aqui eles receberam uma bênção, assim como também receberam em mãos a medalhinha de São José. Na frente, claro, tinha uma caminhonete que conduziu toda essa carreata com a imagem de São José, pai de Jesus, padroeiro dos trabalhadores. Quem conversou com a gente sobre essa data tão importante para os católicos foi o padre que representa a igreja aqui, a paróquia São José Operário, no Jardim Leonor. Vamos ouvir. E as celebrações hoje trazem isso no coração. A alegria da santificação pelo trabalho, mas também a nossa solidariedade, o nosso compromisso social com aqueles que estão desempregados e não encontraram o sustento seus e de suas famílias. A bênção dos carros nada mais é do que esse momento de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede, mas também de consagrar a Ele o que nós já temos para o nosso bem e para o bem da nossa comunidade. Tá aí o padre Dirceu explicando essa data e para lembrar quem ainda não pôde participar dessa celebração hoje, porque trabalhou, porque teve outros compromissos, não deu para vir. Tem missa ainda durante a noite, às 7 horas da noite, aqui na paróquia São José Operário, com o padre Ademar Lorenzetti. Então dá para participar, não vai ter mais a carreata, mas a celebração religiosa aqui na igreja vai ser possível acompanhar. E ao final de todas as celebrações tem sido feita uma oração sobre as carteiras de trabalho que são trazidas pelos fiéis ou algum outro objeto que faça parte do seu trabalho para ser abençoado aqui por meio das orações dos fiéis e também dos padres e diáconos que têm acompanhado e direcionado todas essas celebrações. Portanto, Alberto, padroeiro aqui do trabalhador, São José, aqui em São José Operário, a paróquia, toda essa celebração durante o dia, assim como você bem falou, está ocorrendo no país inteiro e aqui no Jardim Leonor já é bastante tradicional. Volto contigo. Obrigado, Catulin. Primeira participação da Catulin com essas movimentações. Esse Dia do Trabalhador, é dia de reflexão também aí em relação às condições de trabalho e às oportunidades. Muita gente precisando de emprego. E na quarta-feira teremos um mutirão numa parceria do SESC, da RPC e do Cine. Ainda nessa edição eu trago mais informações para você. E já te convido a participar do Meio Dia Paraná, mandando fotos, vídeos, mensagens, contando o que você está fazendo nesse feriado, sugerindo reportagens. É você marcando presença em mais essa edição do nosso Meio Dia Paraná. Um carro capotou após bater em outro hoje cedo na Avenida dos Pioneiros, a algumas quadras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Muitos estragos por lá, equipes dos bombeiros foram chamadas para prestar os primeiros atendimentos, até porque a motorista teve ferimentos. Mônica Dal, como foi esse acidente? É isso, Alberto. A gente vai ver aí nas imagens de câmeras de segurança o horário desse acidente. Foi por volta das 7h10, 7h15 da manhã. Essa motorista seguia então pela Avenida dos Pioneiros, sentido então o TFPR, quando perdeu o controle desse veículo. A gente não sabe ainda o motivo, exatamente o que aconteceu com ela. A gente também vai acompanhar a entrevista da dona Lucicleide explicando algumas informações, mas é possível ver então que ela segue direto para um veículo que estava estacionado em frente a uma empresa onde a dona Lucicleide trabalha. Nas imagens do Marcelino Barbosa a gente vê os estragos desses dois veículos, principalmente o carro dela, porque quando ela bate, o veículo rapidamente
rapidamente capota. As equipes do SEAT foram acionadas e também houve a necessidade da utilização do caminhão dos bombeiros, porque havia a possibilidade de vazamento de combustível, então houve também o isolamento da área e eles conseguiram controlar um possível incêndio, nem houve, somente o vazamento do combustível. A gente também percebe aí nos vídeos que foi muito difícil para virar esse carro de volta, também a retirada dessa motorista foi bastante complicada. Logo depois que aconteceu, ela preferiu seguir para o hospital da Zona Norte, onde permanece passando por alguns exames. Ela não teve ferimentos graves, felizmente. Vamos acompanhar agora a dona Lucicleide. Ela é dona do carro que estava estacionado, tinha acabado de chegar para trabalhar ali naquele local, quando ouviu a batida. Quando saiu para fora, percebeu todo o prejuízo. Vamos acompanhar mais detalhes na entrevista. Eu estava limpando a piscina, aí eu escutei uma brecada e quando eu escutei a brecada, ela já veio, já bateu no carro, já mandou o carro para frente. O tio dela veio no local, vai arcar com as consequências. Ela falou que ela dormiu. Ela falou, acho que eu estava em alta velocidade e eu acabei dormindo. E ela se machucou? Assim, aparentemente não, tranquila. Só o prejuízo, trabalhar para, ressarcir. Bom, é isso, nós estamos aqui na PR-445, na marginal da PR-445, e a gente mostra para vocês agora, nas imagens ao vivo do Marcelino Barbosa, um veículo que pegou fogo e a gente conseguiu informações do Corpo de Bombeiros a respeito dessa situação, porque, claro, chama bastante atenção. Esse carro pegou fogo ainda na madrugada, as equipes do SEAT foram acionadas, porque aqui nós já estamos na área de Cambé, na cidade de Cambé. Então as equipes de Cambé foram acionadas para fazer o combate desse incêndio, mas vocês estão vendo que o veículo foi todo destruído. Quando eles chegaram, perceberam que não havia ninguém nesse carro, felizmente, então não houve feridos. Mas, Alberto, uma situação aqui chama atenção, porque esse incêndio aconteceu na madrugada e até agora já estamos perto aí da 1 da tarde e esse veículo permanece aqui, atrás do Parque de Exposições Ney Braga, em frente a um portão, estacionado num local irregular, nessa faixa de limite aqui da rodovia. Enfim, tá tudo errado, mas esse veículo permanece aqui também atrapalhando o trânsito e a gente está tentando entender em qual momento essa carcaça, na verdade, vai ser retirada daqui. Reforçando as informações que nós colhemos agora há pouco com o Corpo de Bombeiros, o carro pegou fogo na madrugada e permanece aqui até agora, depois do combate ter sido feito pelas equipes do Corpo de Bombeiros. É com você. Valeu, obrigado, Mônica. É um veículo modelo 2010, segundo aí o Corpo de Bombeiros, e não se sabe até agora se tinha seguro ou não. Fato que a perda foi total, nada será aproveitado ali da carcaça desse veículo incendiado. 12:02. Já estão valendo novas regras para vítimas de violência doméstica. As mulheres podem pedir medidas protetivas de novas formas, de uma maneira bem mais rápida. A necessidade de mais proteção fez com que a Lei Maria da Penha ampliasse a própria atuação. As mulheres já podem pedir medidas protetivas contra o agressor, independentemente do tipo de crime. Pode ser, inclusive, violência psicológica, patrimonial, moral. Antes dessa alteração na lei, a mulher só podia pedir medida protetiva se fosse vítima de violência física e após o registro do boletim de ocorrência, seguido de intervenção do Ministério Público. E agora também não precisa mais da existência de um processo. A lei fala que, apesar, às vezes, da mulher não fazer a denúncia por um crime, ela apenas relata uma conduta que está gerando risco a ela. E ela quer apenas a proteção da justiça. O que seria essa proteção na medida protetiva? O mais comum é que este agressor seja afastado da mulher. Também ficou mais claro o prazo de duração da medida protetiva. Se a situação de risco perdura, a medida protetiva tem fundamento para perdurar. Se não há mais a situação de risco, então ela pode ser cancelada. No Paraná, segundo o Tribunal de Justiça, cerca de 40 mil medidas protetivas foram concedidas no ano passado. Nesse mesmo período, foram registradas 44.493 novas ocorrências de violência doméstica.
Um número que pode estar subestimado, já que muitas vítimas, por medo, se calam diante das agressões. Mas as denúncias precisam ser feitas, porque a violência doméstica mata. Essas alterações na lei pretendem trazer mais segurança e proteção de forma antecipada a essas mulheres vítimas de violência doméstica. A agilidade nesse tipo de crime pode fazer a diferença entre salvar uma vida e não salvar. Em 2022, houve 274 casos de feminicídio ou de tentativa desse crime no Paraná, um aumento de 30% em comparação com 2021. Esta delegada de polícia em Foz do Iguaçu explica que agora ficou mais rápida a concessão da medida protetiva, já que não é necessário uma ação penal em curso ou que tenha um crime ocorrendo. Faz a oitiva dela, ela vai relatar o que aconteceu e tudo mais. A gente orienta ela sobre a possibilidade de se pedir uma medida protetiva e ela falando, não, quero solicitar a medida protetiva, a gente faz a solicitação e encaminha para o judiciário. A lei veio para somar mesmo. Para denunciar um caso de violência, basta ligar para a Central de Atendimento à Mulher no número 180. O serviço funciona 24 horas por dia. Também tem a Patrulha Maria da Penha pelo número 153, nesse caso é o número da Guarda Municipal. E o projeto Amarelas, que está aparecendo aí na tela, projeto aqui da nossa RPC, com telefones, endereços e muitas orientações no nosso site. Até porque o combate à violência contra a mulher é papel de todos nós. Imagens ao vivo do centro de Londrina, daqueles pontos de ônibus que ficam ali na leste-oeste, nos fundos do Terminal Central, pontos de ônibus que ligam diferentes cidades. A AGEPAR, agência que controla serviços públicos estaduais no Paraná, concluiu a análise da correção anual dos preços dos transportes intermunicipal e metropolitano, esses que, como eu disse, ligam diferentes municípios. Os índices ficaram abaixo de 1% e a AGEPAR anunciou que as novas tarifas valem a partir de maio. No entanto, os ônibus continuam circulando hoje com os valores antigos. As empresas informaram que aguardam orientações do DR, o Departamento de Estradas do Governo Estadual, sobre eventuais reajustes. Tendo novidades, o Meio Dia Paraná vai trazer aqui para você. Já nos preços do gás de cozinha e do óleo diesel, temos alterações, mas boa parte da diferença nem vai chegar para o consumidor final, em especial a redução no óleo diesel. Catulin Tanã, já temos alguma alteração nos preços hoje ou por enquanto o mercado segue estabilizado? Olha, Alberto, pelo menos no que a gente consultou pelo aplicativo Menor Preço do Nota Paraná, os valores do litro do diesel continuam muito parecidos com os valores da semana passada, né? Que os consumidores estavam pagando nos postos em torno de R$ 5,00. Então, para quem abastece com diesel, houve esse aviso, né, pela Petrobras da redução de pouco menos de 10% na venda para as distribuidoras. Então, um desconto, uma diferença de 38 centavos para as distribuidoras. Só que na prática, como você bem falou, Alberto, a redução ainda não foi sentida e talvez não seja sentida, porque nos próximos dias vai passar a valer a nova regra de cobrança do ICMS sobre o óleo diesel. E essa alteração deve representar aumento do imposto sobre o combustível, consequentemente, um aumento no valor final nos postos quando o consumidor for abastecer. A gente ouviu um economista detalhando exatamente que mudança é essa na alíquota do ICMS e de que maneira deve impactar no preço final nos postos sobre o litro do óleo diesel. Olha só. Ainda que a Petrobras não tenha passado uma ótima notícia de redução do preço do diesel em 0,33 centavos, ocorreu uma mudança na incidência do ICMS, que vai passar a incidir direto no primeiro elo da cadeia produtiva, por conta da ação monofásica. E, portanto, o preço do ICMS em cada litro de gasolina vai aumentar em 0,27, o que vai anular parcialmente os efeitos da redução. Em vários lugares, muitas pessoas não sintam essa redução. Até porque a gente sabe bem que quando há anúncio de redução no preço, essa redução não chega, né, de uma hora para outra, como chegam os aumentos. Então, não deve realmente ser sentida essa diferença, mas a gente vai acompanhando aqui no Meio Dia Paraná. Falando em sentir a diferença, cuidado também no bolso com relação
ao preço do botijão de gás, aquele que a gente usa em casa mesmo, porque essa mudança no ICMS também deve recair sobre o preço do botijão. O novo modelo de cobrança vai ter um impacto inicial de 46 centavos no preço para os fornecedores, mas ainda não se sabe quanto disso vai chegar no preço para o consumidor final. É mais um assunto também que a gente vai continuar acompanhando aqui no Meio Dia Paraná e trazendo detalhadamente quando houver, se houver, esse reajuste nas revendas de gás pela cidade. Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen. E falando ainda de economia, de despesas, daqui a pouco tem informações do Profis 2023 no Meio Dia Paraná. A Prefeitura mandou para a Câmara de Vereadores o projeto para abrir uma nova negociação de impostos em atraso. Em alguns casos, com descontos de 100% em juros e multas. Quais serão as regras, o calendário de negociação e de parcelamento? Ainda nessa edição, o Meio Dia Paraná traz tudo para você. E termina no fim deste mês o prazo para declarar o imposto de renda. Nem metade dos contribuintes acertou as contas até agora. Tem muita gente ainda que não está em dia com a Receita Federal. Em Londrina, são aguardadas cerca de 150 mil declarações. Até o fim de abril, aproximadamente 60 mil foram enviadas para a Receita Federal. O prazo termina em 31 de maio. E quanto antes enviar, antes também vem a restituição. Um caminhão-tanque tombou num barranco e pegou fogo na PR-445, na saída de Londrina para Curitiba. Foi nesse domingo, no comecinho da manhã, após uma curva, ali ao lado do bairro Jamile Dekesh. O caminhão caiu de uma altura de quase 10 metros e pegou fogo logo depois. Para os bombeiros, o motorista de 43 anos disse que estava com uma carga de óleo vegetal e, por não conhecer este trecho da PR-445, perdeu o controle na curva. Possivelmente, ele seguia para Curitiba, onde mora. Como houve um princípio de incêndio no caminhão, ele foi ali no interior, conseguiu sair com auxílio de populares. Infelizmente, acabaria sendo atingido aí pelas chamas, podendo ser até vítima fatal. Consciente, orientado no momento, porém com várias lesões aí, lesões importantes, uma fratura aberta na região da perna, uma suspeita de fratura em pelve. Então são duas lesões aí que demandam uma atenção bastante delicada e com toda certeza aí vai passar por um procedimento cirúrgico no hospital. A carga seria entregue no Chile e o motorista permanece internado no Hospital Evangélico de Londrina. Por causa do acidente, alguns domicílios na região ficaram sem internet. A rodovia não foi bloqueada. A fibra ótica se rompeu ali quando o caminhão caiu no barranco e, por isso, o sinal de internet para vários distritos rurais de Londrina acabou ficando comprometido durante boa parte do domingo. E esse feriadão já tem mais mortes nas rodovias da nossa região do que o feriadão anterior de Tiradentes. Dentre as mortes, a de um pedestre atropelado no contorno de Ibiporã e de um motorista que bateu na traseira de um caminhão na PR-090 em Sertanópolis. Também tivemos um grave acidente com outra morte ontem à noite, Mônica, ali na região de Arapongas. É isso, Alberto. O acidente foi na PR-444 em Arapongas, no sentido Mandaguari. A gente tem algumas informações da Polícia Rodoviária Estadual que disse o seguinte, que o motorista de um Honda Fit prata que teria causado esse acidente. Ele então perdeu o controle desse veículo, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um carro e também na lateral de um outro veículo que vinha na sequência. Esses dois carros também acabaram batendo entre si. E ainda, durante esse acidente, um caminhão-tanque atingiu a traseira desses dois veículos que já tinham se envolvido no acidente, já estavam bastante destruídos. Infelizmente, o motorista do primeiro carro, que teria causado o acidente, acabou morrendo no local, ele não teve o nome divulgado. Duas pessoas que estavam em um dos carros foram encaminhadas para um hospital de Arapongas. Uma delas, um homem, estava com ferimentos graves. Já um outro casal que estava no segundo veículo não teve ferimentos graves. Uma dessas pessoas, um homem de 60 anos, passou então pelo teste do etilômetro, que deu negativo, assim como o motorista do caminhão. Esse teste do bafômetro do motorista do caminhão também deu negativo. Para a gente resumir então, esse acidente envolveu 3 carros de passeio e um caminhão. Infelizmente, o motorista de um dos carros acabou morrendo ainda no local. Alberto.
estragos consideráveis e a rodovia PR-444, que é duplicada naquele trecho, ficou parcialmente interditada durante a noite. Mônica, ainda nas rodovias estaduais, chamam a atenção os flagrantes de excesso de velocidade. Em alguns casos, superiores até aqueles que mostramos no feriadão de Tiradentes. Exatamente, Alberto, o que é muito triste, né? Sempre estamos aqui alertando no Meio Dia Paraná a respeito do excesso de velocidade, bem como os órgãos responsáveis, os órgãos de segurança, o quanto é absurda esse tipo de atitude, de exceder o limite de velocidade, não só porque há punição, mas porque as pessoas colocam as outras em risco. Agora, falando a respeito desses flagrantes, no feriado passado nós até mostramos alguns carros em torno de 130 km por hora, superando sempre o limite de algumas rodovias. Dessa vez, a Polícia Rodoviária Estadual flagrou na nossa região carros acima de 150, de 160 km por hora. Alguns desses flagrantes a gente está vendo aí nas imagens dos radares que registraram esses carros passando bem acima do permitido, aumentando então o risco de acidente. Os carros estavam em rodovias onde o limite era de 80 km por hora, trechos que cortam cidades ou sem duplicações, com curvas, o que impõe limites mais baixos para reduzir o perigo. Nesses casos de velocidade mais de 50% acima do permitido, os motoristas são multados em R$ 880 e levam 7 pontos na carteira. Além disso, eles têm a habilitação suspensa e terão que fazer aquele curso de reciclagem do Detran. Assim como nós falamos no último feriado aqui no Meio Dia Paraná, muitas dessas pessoas nem sabem que vão receber uma multa. Mas, claro, houve a operação da Polícia Rodoviária Estadual, também da Polícia Rodoviária Federal, e depois só vão receber em casa essas notificações. A gente viu, o preço é bem salgado, mais de R$ 800. Alberto. E, Mônica, durante a tua participação, nós víamos imagens ali da BR-376 em Apucarana, o tráfego bem tranquilo por lá. E aí onde você está? É a BR-369, isso? Pelo jeito também está bem diferente de dias normais nesse horário de almoço. É isso, Alberto, é o feriado. Vou vir aqui um pouquinho para o cantinho para ver se o Marcelino Barbosa consegue mostrar um pouco para vocês como está a situação agora aqui na BR-369. Como você disse, movimento bem tranquilo se a gente comparar com dias normais. A cidade toda, né? Eu e Marcelino, andamos ao longo da manhã trabalhando e também percebemos que o movimento é bem menor. Ainda assim, a gente sabe que muitas pessoas, assim como nós, estão trabalhando neste dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e aí há um pequeno movimento, principalmente aqui nessa faixa que nós estamos, sentido Londrina. Mas como você disse inicialmente, movimento baixo, uma calmaria por aqui por enquanto. É com você. Ao longo da tarde, certamente o movimento vai aumentando. Quem viajou para longe, ou mesmo em chácaras da região, vai pegar as rodovias para retomar a rotina, para começar a semana para valer a partir de amanhã. E também nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal teve que ajudar a fazer pegar no tranco um carro com mais de 30 anos e pintado como sendo uma viatura dos caça-fantasmas. Isso ocorreu na BR-373, na região de Ponta Grossa. O motorista tinha vendido o carro e estava levando para o novo dono em Curitiba. Ele foi parado numa blitz, a documentação estava em ordem, o motorista não estava alcoolizado e o veículo regularizado foi liberado. Mas teve um problema mecânico ao dar a partida e o motorista só conseguiu seguir viagem depois de um empurrãozinho dos policiais rodoviários federais. Agora, 12h17, algumas participações que já estão chegando no nosso Meio Dia Paraná. Você confere aqui comigo agora. O Alessandro Moura, olha o que eu tenho guardado até hoje. Fichas telefônicas em verdadeiras relíquias. Daqui a pouquinho tem reportagem aqui no Meio Dia Paraná marcando os 50 anos dos primeiros orelhões em Londrina, um resgate histórico, reportagem bem bacana da Giovana Machado. Cássia Luz de Ibiporã, boa tarde, Alberto e equipe. Hoje estou só descansando para voltar ao trabalho amanhã. Olha aí, descansando e acompanhando o nosso Meio Dia Paraná. Certamente, muita gente ao longo da tarde vai passear pela cidade, vai aproveitar aí para sair fazer uma compra ou outra. Um feriadão diferente, até porque os anteriores começaram em sextas-feiras. Hoje, uma plena segunda-feira marcada pelo descanso nessa semana um pouco mais curta.
Cato Lintanã, nas estradas, a Mônica já comentou que o movimento ainda está tranquilo. Na cidade, também esse cenário bem diferente, né? Bem atípico para uma segunda-feira. Totalmente, Alberto. Hoje quem pega o carro ou pega a moto para sair não passa tanto estresse no trânsito, viu? Tem um movimento bem menor hoje, justamente por conta do feriado. Muita gente aí não foi trabalhar, então tá com o carro dentro de casa. As ruas acabam ficando um pouco mais tranquilas, inclusive o nosso calçadão, né? Com o comércio de rua fechado, como a gente bem diz, calçadão às moscas. Um ou outro passa por ali, justamente porque hoje a gente tem as lojas de rua não funcionando. Volta ao normal amanhã. Mas falando sobre o que está funcionando ou não, a gente atualiza vocês. Olha só, os serviços administrativos de órgãos públicos, as escolas também e os bancos estão fechados hoje, tá? Amanhã funcionam em horário normal. Na saúde, para quem precisar, os postos estão fechados, grande maioria, as unidades básicas. Abertas as unidades básicas Maria Cecília, Vivi Xavier, Ideal, Ouro Branco e Santiago, porque atendem justamente os casos de dengue. Vão funcionar até às 7 horas da noite. Na saúde também, as UPAs, o PAI e os hospitais não tiveram alteração no horário, funcionam 24 horas. Na coleta do lixo, segue sendo feito normalmente esse serviço hoje. No caso dos recicláveis, os bairros que normalmente têm a coleta sendo feita hoje, esse serviço foi adiado para amanhã, terça-feira. No comércio, como eu citei, as lojas de rua estão fechadas hoje por toda a cidade. E nos shoppings, Aurora, Boulevard, Catuaí e Londrina Norte, as lojas vão abrir às 2 da tarde e funcionam até às 8 horas da noite. Já a praça de alimentação desses shoppings que eu citei abriram às 11 e vão funcionar até às 10 horas da noite. Exceção é o Shopping Royal Plaza, no centro de Londrina, que as lojas por ali e também os restaurantes já estão abertos, mas funcionam apenas até às 6 horas da tarde. É um dia típico, Alberto, segunda-feira aí, muita gente diz, né, dia de preguiça, então hoje tem muita gente descansando bastante aí, amanhã volta tudo ao normal, a nossa rotina sem feriadão. Obrigado, Kathleen. Enquanto a Kathleen falava, você via imagens ali do alto do calçadão, bem deserto, bem tranquilo também, aquele jeitão de domingo em plena segunda-feira, você vendo as imagens aqui no Meio-Dia Paraná. Sobre a coleta do lixo, a Kathleen Tanan comentou há pouco sobre o serviço que está normal hoje, mas a varrição, claro, há paralisações em feriados e os comerciantes e moradores ali da rua Paranaguá, o Antônio Carlos, sempre ligado no Meio-Dia Paraná, está mandando essas imagens aqui, olha só. A sujeira do fim de semana ainda acumulada por lá, o comércio está fechado, mas a sujeira acumulada, é claro, né? Muito transtorno, mau cheiro e esse visual aí nada agradável. Participação aí do Antônio Carlos, nosso telespectador, cobrando mais cuidado aí com o recolhimento desses resíduos acumulados ao longo do final de semana. Feriado de sol em Londrina, imagens do nosso repórter cinematográfico Ademir dos Santos, atento com o tempo e com as paisagens da nossa cidade. Abril terminou com chuvas um pouco acima da média histórica, foi uma diferença bem pequena. Já maio, segundo a meteorologia, terá temperaturas amenas, com ondas de frio não tão intensas e chuva menos frequente do que no mês passado. Isso é típico do outono, inclusive. A gente acompanhando aí imagens do Ademir, na sequência, imagens do alto, mostrando esse belo amanhecer de 1º de maio de 2023. Ao vivo agora, litoral do Paraná, sol, tempo firme, temperatura de 24 graus em Matinhos, que teve a faixa de areia ampliada, essa nova orla em Matinhos, claro, valorizando os imóveis por lá e também ajudando aí na vida do turista, que tem mais espaço para aproveitar as praias em Matinhos. Tempo bonito no litoral e também aqui no norte do estado. A temperatura está igual. Londrina e Matinhos com 24 graus, esse belo céu azul nessa segunda-feira. Tempo firme, segundo a meteorologia, em todo o Paraná. Nada de chuva em nenhuma região do estado nessa segunda-feira. Algumas nuvens, mas o sol predominando. A máxima ao longo da tarde, chegando aos 27 graus em Londrina, à noite caindo para 26. Esse dia bonito, gostoso para passear, para aproveitar com a família. Na região, as mínimas foram de 13 graus no comecinho da manhã, em Rolândia e Apucarana. Já as máximas chegando aos 26 em Apucarana e Cornélio Procópio. Jacarezinho com 27, Bandeirantes 29 graus. Toda a região, reitero,
tempo firme para aproveitar bastante a tarde dessa segunda-feira. Um serviço bem conhecido do londrinense está completando 50 anos na nossa cidade. Em 1973, era instalado o primeiro orelhão. Com o avanço das telecomunicações, os aparelhos perderam importância, mas seguem vivos nas lembranças de muita gente. Um objeto quase em extinção. Ixi, já perdi o tempo, já perdi, não uso mais. Nossa, não tem. Era para ligar, não tinha telefone antes? O telefone de uso público, popularmente conhecido como orelhão, já foi um equipamento de primeira necessidade, um meio de comunicação rápido para mandar um recado ao trabalho ou diminuir a saudade da família distante. Quando eu morava longe, eu ligava para minha mãe. Nossa, tinha que ser aquele horário, 8 horas da noite. Aí ela estava 8 horas da noite no orelhão e eu também, para a gente se comunicar. Usei na época da escola, porque como eu morava no sítio, né, a gente não tinha telefone, o que a gente usava? O orelhão para conseguir conversar, acabou. Às vezes, como lá em casa tinha também telefone fixo, eu ligava a cobrar. E como é que era cobrar, você lembra? 90,90. Os primeiros orelhões, estas coberturas para proteger os aparelhos telefônicos, foram implantados no Brasil em 1972, no Rio de Janeiro. A inauguração fez sucesso e a imprensa da época apelidou o telefone de uso público de orelhão. O nome pegou. Hoje aposentado, Mário Jorge Tavares trabalhou na empresa de telefonia Sercontel por mais de 30 anos e é especialista em telecomunicações. Ele conta curiosidades sobre a fabricação desse equipamento. O pessoal da engenharia falou, bom, qual é a cor que o olho humano tem maior sensibilidade? Bom, é próximo do amarelo. Então, em função disso, tem a cor amarelo, é a atenção, tem dos corrimões e tudo mais, né? E aí eles falaram, vamos fazer amarelo, porque aí vai destacar da predominância meio acinzentada da cidade, né? O Brasil acabou exportando para inúmeros países, por exemplo, para Moçambique, para o Paraguai. No mundo inteiro começaram a comprar o orelhão fabricado no Brasil. A inovação chegou à cidade de Londrina no ano seguinte à inauguração, em 1973. Há 50 anos foi instalado o primeiro orelhão de Londrina. A cidade também foi a primeira do interior do Brasil a receber esse tipo de estrutura, pensada principalmente para proteger os usuários da chuva, do barulho da rua e dar um pouco mais de privacidade. E o local escolhido para a instalação foi esse, bem em frente à agência central dos Correios, centro da cidade, com grande movimentação de trabalhadores na época. O correio realmente era não é como hoje, né, que você tem internet, tem outros meios de comunicação. O sujeito ele ia para postar as cartas, para mandar telegrama, né? Havia uma circulação muito grande naquela região. Tem um centro comercial, né? Tem a concha acústica, então era um ponto assim estratégico, né? Em 1992, as diferentes fichas que foram sendo adaptadas para ligações locais ou interurbanas começaram a ser trocadas por cartões telefônicos. Hoje em dia é a internet que está na palma da nossa mão, até mesmo dos mais novinhos, que podem não saber o que fazer com esses grandes aparelhos. Orelhão? É porque a gente coloca assim o telefone na orelha. Davi, pega o telefone do gancho, aguarda aparecer um barulhinho de linha, aí apareceu, você começa a discar o número para quem você quer conversar. Aí vai discando. Já os avós Valdoni e Délcia conhecem bem o orelhão. Naquela época o orelhão, na verdade, era o aparelho num bar da esquina, então saía correndo de casa, ia lá, ligava. Na escola também, quando a gente precisava ligar para a família, tinha escolas que tinham orelhão ou só o aparelho. Nós usávamos com as fichas, né? E para falar com a namorada, o jeitinho era diferente. Muda o tom de voz, é claro, né? Ô, meu benzinho, tudo bem, minha querida? Aqui é o seu amor. Oh.
Tanto que estamos aí, né? 40 e quase 50 anos juntos, né? Atualmente no Paraná são 7.631 orelhões. 567 estão em Londrina, segundo a Anatel. O curso natural é que aos poucos a quantidade de orelhões diminua, mas por enquanto não devem desaparecer por completo. Vão ficar os orelhões aonde não se tem uma televisão. É um telefone para uso quando não tem uma alternativa de celular, por exemplo, ou de telefonia fixa, aquela que fica nas residências e nas empresas, né? Com o pouco uso dos aparelhos telefônicos, em Londrina, essas cabines inglesas acabam sendo usadas mais para o registro de fotos. No futuro, os orelhões também podem acabar sendo utilizados para retratar a memória de parte da nossa história. Naquela época nós não tínhamos celular e outros aparelhos que nós temos hoje, né, na modernidade atual, mas os aparelhos telefônicos e os orelhões foram muito úteis, sempre serão a recordação da gente. Ainda sobre os orelhões em Londrina, tenho mais algumas curiosidades. As fichas deixaram de ser usadas aqui em 1994, dando lugar aos cartões para fazer chamadas. Os cartões eram colocados nos aparelhos telefônicos, nos orelhões, e os créditos iam sendo descontados a cada ligação ou em chamadas mais longas a cada quantidade de minutos. Alguns cartões, inclusive, eram personalizados, comemorativos, como do pré-olímpico de futebol ou do aniversário de 70 anos da nossa cidade. Como você viu na reportagem, hoje são 567 orelhões em Londrina. Há pouco mais de 10 anos, eram 3.500 aparelhos, ou seja, a diminuição foi enorme. Tem aparelhos hoje que passam vários dias sem qualquer utilização. Até por isso, a tendência é que mais equipamentos sejam desativados ao longo dos próximos anos. 12h31. Depois dos comerciais, você vai ver. Prefeitura quer abrir novo Profis para negociar impostos em atraso. O projeto foi enviado à Câmara e prevê a arrecadação de mais de 50 milhões de reais. As mudanças no trânsito após a duplicação de um trecho da Avenida das Laranjeiras, perto ali da Avenida dos Pioneiros. E a volta do Undokai, um dos eventos mais tradicionais da colônia japonesa. É muito mais uma festa de integração das famílias e, inclusive, da família. Então a gente gosta de manter, né, ensinar isso, passar de geração para geração. Imagens agora do Igapó, no trecho pertinho do Zerão. Muita gente aproveitando o feriadão para passear por lá, para curtir também os gansos tão tradicionais nas águas do lago. Para alimentar essas aves e também tirar fotos com os animais. É o nosso Igapó, cartão postal e, claro, ponto de encontro de muitas famílias ao longo dos dias de descanso. Fique conosco, já já, Meio-Dia Paraná está de volta. Meio-dia e 34, de volta com o Meio-Dia Paraná e agora com informações do trânsito. Tivemos novas alterações naqueles bloqueios, desvios, no entorno das obras da trincheira da Rio Branco com a leste-oeste. Tem que ficar atento por lá, até porque, dependendo da rua que você pegar, o percurso vai ficar bem maior. Pela leste-oeste, sentido terminal oeste para o centro, precisa virar à direita, perto da UPA, e seguir pelo bairro até chegar à região do mercado Xangri-Lá. Tem que fazer isto porque a leste-oeste está bloqueada naquele trecho das obras da trincheira e não dá para seguir adiante. Chegando ao mercado Xangri-Lá, o caminho mais usado nos últimos dias era contornando o mercado, passando em frente ao INSS e seguindo até a Avenida Rio Branco. Só que perto da Rio Branco há um novo bloqueio e daí é preciso desviar pelo pátio de um posto de combustíveis. Depois, pegar a Tiradentes e fazer um retorno perto do Atacadão para só então seguir para o centro de Londrina. Foram 6 minutos perdidos no desvio. Sugestão: quem vem pela leste-oeste passando pelo terminal oeste e precisa seguir sentido centro, melhor já cortar caminho pela Avenida do Sol, pegar a Tiradentes e fugir de todos os transtornos. Também no trânsito da nossa cidade foi marcada para amanhã a liberação do tráfego no prolongamento da Avenida das Laranjeiras.
uma obra feita por uma construtora que construiu novos empreendimentos naquela região e, por lei, precisa fazer melhorias no trânsito devido ao aumento no movimento provocado pelos novos moradores. Aqui no Waze, você verifica onde fica essa avenida. Está aqui a Pioneiros, que é bastante conhecida, bastante usada, inclusive, para quem vai para a UTF-PR e para condomínios da Zona Leste. E, paralelamente, fica a Laranjeiras, que na sua continuação teve, então, esse trecho duplicado por uma construtora que tem empreendimentos naquela região. Uma via alternativa que vai tentar desafogar um pouco o trânsito por lá. Catulin Tanã, o que foi feito na Laranjeiras e o que está faltando para a liberação total do tráfego. Roberto, é uma obra bem grande que começou inclusive em fevereiro de 2021 por essa empresa que você citou, né? Essa empresa privada. E no caso, de acordo com a Secretaria de Obras aqui do município, falta apenas finalizar o serviço dos guarda-corpos entre as duas pistas ali em frente à ciclovia. Já começou a instalação dos guarda-corpos, mas é preciso finalizar esse serviço para a liberação da pista. Segundo o secretário de Obras, a expectativa é justamente que essa liberação para o trânsito seja feita amanhã, liberação total, prioritariamente no período da tarde. Deve acontecer à tarde essa liberação, mas é bom ficar atento que se o serviço terminar antes, a liberação para o trânsito pode ocorrer ainda durante a manhã. Esse trecho ali da Laranjeiras, que recebeu essa obra, tem aproximadamente 730 metros. Houve essa construção de pista dupla nos dois sentidos, ou melhor, né, no sentido centro-bairro. E além da implantação da pista, o projeto também inclui a construção de ciclovia, também obras de galerias pluviais e implantação de calçadas, meio-fios e rampas de acessibilidade e alguns outros serviços menores durante todo esse período de obras. Agora, com certeza, vai facilitar o trânsito desde o Arco Leste até a região da rodoviária de Londrina, como você bem pontuou, Alberto, a Avenida das Laranjeiras ali paralela à Avenida dos Pioneiros, atrás da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Portanto, obra sendo finalizada por ali amanhã. Pode ser que à tarde a liberação ocorra de acordo com a Secretaria de Obras, mas vamos ficar atentos, repito, como existe a liberação prevista para amanhã, pode ser que ocorra antes, se o serviço por ali for finalizado com antecedência. Volto contigo. Valeu, e tem vários pontos ali já sendo utilizados aí por pedestres, algumas motos inclusive cortando o caminho, enfim, pouco a pouco a Laranjeiras totalmente sendo liberada para o tráfego, obra feita por uma construtora em contrapartida pelo aumento no tráfego naquela região com a construção de mais imóveis, de mais apartamentos. 12h38. Pelo 7º ano consecutivo, a Prefeitura de Londrina decidiu abrir um Profis, Programa de Negociação de Impostos em Atraso. É uma tentativa de reduzir a inadimplência e aumentar a arrecadação, assunto que você vai ver primeiramente aqui no Meio Dia Paraná. No projeto enviado à Câmara, a Prefeitura alega que no primeiro bimestre teve bom desempenho na arrecadação de impostos municipais de 2023, mas que há dificuldade para os contribuintes pagarem dívidas de anos anteriores. São mais de 1,868 bilhões de reais em impostos atrasados. A Prefeitura acredita que nesta nova edição do Profis poderá recuperar até 53,694 mil reais. No ano passado, as negociações ultrapassaram 100 milhões de reais. O programa é criticado por parte dos contribuintes, que pagam os impostos em dia e dizem que o Profis premia os devedores. Já o município aposta no Profis para reforçar o caixa num período do ano em que a arrecadação já não é tão forte como nos primeiros meses, quando muitos contribuintes pagam boa parte dos impostos. Desde 2017, a Prefeitura abre negociações todos os anos. O projeto, que acaba de ser enviado à Câmara, traz regras bem parecidas com a das últimas edições. Pela tabela entregue aos vereadores, quem aderir ao Profis até 30 de junho terá 100% de desconto em juros e multas se pagar à vista, 90% em até 7 parcelas, 60% se negociar a dívida de 8 a 19 vezes. Nos meses seguintes, os percentuais vão diminuindo. Poderão ser parcelados IPTU, o ITBI, cobrado quando é feita a venda de um imóvel, e o ISS, Imposto de Prestadores de Serviços. A proposta prevê o parcelamento das dívidas existentes até 30 de junho de 2023, o que inclui impostos em atraso, inclusive desse ano, e não só de anos anteriores.
O projeto ainda será analisado pelas comissões da Câmara antes de ser votado em plenário. A Prefeitura tem pressa, precisa da aprovação já nas próximas semanas para colocar em prática o calendário proposto, com negociações de impostos atrasados já no mês que vem. Vou pedir para colocar de novo a tabela proposta pela Prefeitura. Você vê ali que os maiores descontos são para quem negociar até 30 de junho. 100% nos juros e multas para pagamento à vista, 90% em até 7 vezes e 60% de 8 a 19 parcelas. Em julho, alguns descontos maiores ainda serão mantidos, mas no caso do parcelamento, o prazo vai caindo. E de agosto em diante, cai o desconto também, mesmo para quem fizer o pagamento à vista. Redução mês após mês. O prazo maior de parcelamento é de 19 vezes, mas para ter direito a isso, terá que fazer a negociação até o fim de junho. O prazo para aderir ao Profis ainda não começou. Tem que primeiro ser aprovado o projeto pelos vereadores, que vão autorizar a Prefeitura e só depois vão começar as negociações. Quando isso ocorrer, é claro, a gente traz para você aqui no Meio Dia Paraná. Mais uma semana começando, mais um mês se iniciando e para muita gente é aquele momento de buscar novas oportunidades. A RPC está contigo nesse desafio. Quarta-feira, 3 de maio, dezenas de vagas de trabalho serão ofertadas no SESC Londrina Norte. É um balcão de empregos numa parceria do SESC, do Cine e da RPC. Não precisa agendar horário e nem fazer o cadastro, é só chegar por lá e conferir as vagas disponíveis. Nessa quarta-feira, portanto, a partir das 8 da manhã, no SESC Londrina Norte, na Avenida Saul Elquinde. O feriado do Dia do Trabalhador tem uma festa tradicional que está sendo retomada após o período mais crítico da pandemia. É o Undokai, uma gincana da colônia japonesa, mas que atrai pessoas de várias nacionalidades, muita gente aqui da nossa terra, da nossa gente aqui, participando efetivamente de mais esse evento lá na ACEL. Mônica Dal esteve por lá hoje pela manhã e conta para você agora como foi essa retomada do Undokai. É isso, Alberto. Como você disse, muitas famílias japonesas aqui de Londrina, também de toda a região, estavam ansiosas para a volta do Undokai. Isso porque, por causa da pandemia, essas festividades, o evento todo acabou sendo cancelado. É um evento tradicional que tem quase 70 anos aqui na nossa cidade e eles se reúnem justamente para realizar competições esportivas. Mas a ideia não é estimular essa competição, mas sim que seja um dia agradável, envolvendo as famílias japonesas aqui da nossa cidade, para que se conheçam, para que se reencontrem também por causa dessa situação da pandemia. Muitas se afastaram. Nós encontramos por lá a nossa produtora Cristiane Oia, e ela disse que voltar a esse evento, né, é como passar um filme na cabeça dessas famílias japonesas, dela também, porque é um evento bastante tradicional e todo mundo ali muito animado. A gente está vendo imagens aí do Marcelino Barbosa das competições que envolvem bebês, crianças, adultos, idosos, todo mundo junto ali, participando de competições de corrida, de 100 metros e também outros esportes japoneses. E uma curiosidade que a gente traz aqui também é que, de acordo com a Luzia, que é a presidente da ACEL, essa competição, esse evento, um Undokai, ele não acontece mais exatamente em cidades do Japão. É uma coisa que se tornou tradicional entre os imigrantes. Então, eles querem manter essa tradição viva. A gente vai acompanhar agora as entrevistas, né, da Luísa, que é presidente da ACEL, falando como que funciona, e também do Roberto, que é presidente do Conselho Deliberativo. Vamos acompanhar. O Undokai é uma coisa de esporte, poliesportivo, mas nós não temos essa intenção esportiva. É muito mais uma festa de integração das famílias e, inclusive, da família. Não existe vencedores, existem pessoas que estão competindo, alegrando, a família toda se reúne e o principal, o ponto alto do esporte é a refeição. Todos fazem a refeição juntos. É muito importante para a integração. Eles começaram já no navio Kasatomaru, quando vinha para o Brasil, já fizeram as gincanas dentro do navio. E eles acharam que tinha que manter aqui no Brasil. Então, os imigrantes mantiveram muito mais essa tradição do que até o Japão.
Bom, a gente acompanhou então a entrevista da Luzia e também do Roberto. Ainda falando sobre esse evento, ele vai continuar ao longo da tarde. Nós também conversamos com as famílias, com as crianças que participaram das competições e eles falaram a respeito da emoção de voltar neste local e também dos motivos que fazem saírem de casa no feriado e participar dessa confraternização. Por que é tão legal participar desse evento? A interação, né? E acho que a disputa também, a forma com que une todas as famílias, né, aqui da comunidade japonesa. Vem a família toda, é uma tradição, né, do povo japonês, então a gente gosta de manter, né, ensinar isso, passar de geração para geração e é um incentivo para eles também, né, conviver com a comunidade. Eu consegui ir na frente de um amigo e eu ainda não estava e não parecia que eu estava em toda a velocidade. E eu estava correndo, aí eu venci também. E aí, você gostou? Sim. Gostou do prêmio? Uhum. Pode ver que tem crianças com menos de 1 ano e senhores com mais de 90 participando, né? E isso é uma tradição da cultura japonesa. Então, por isso que eu, participando aqui, me sinto que faço parte da comunidade. É isso, nós falamos a respeito das famílias japonesas, mas todas as pessoas de todas as nacionalidades estão convidadas a participar do Undokai, que ocorre até o período da tarde. Então é possível ainda participar, tem um custo de R$15, crianças de 6 a 14 anos e R$20 para pessoas que têm acima de 15 anos, né? Também adultos que podem participar. Lembrando que a CEL fica ali perto do aeroporto de Londrina, também bem próxima ao tiro de guerra. Todos estão convidados a esse evento que retorna, então, ao calendário da colônia japonesa aqui da nossa cidade. Alberto. Além dessa movimentação hoje, a gente vai conferir agora uma reportagem com imagens históricas desse evento aí tão tradicional para a colônia japonesa. Por muitos anos, a festa foi realizada na sede da ACEL, que ficava na rua João 23, região central de Londrina. O terreno grande e espaçoso hoje pertence a uma igreja, mas antes era o ponto de encontro de muitas famílias japonesas. Dos netos aos avós, todos se esforçam para entrar no ritmo. Em meio às gincanas, espaço também para compartilhar a tradição, os valores orientais. E não importa a idade, há brincadeiras para todo mundo. Os mais velhos dão um exemplo e correm como crianças. E os mais jovens aprendem logo cedo os significados do Undokai. Persistência, trabalho em equipe e disciplina são alguns dos princípios do Undokai. A expressão significa uma mistura de esporte, movimento e reunião. Surgiu por volta de 1880 no Japão para famílias se encontrarem todos os anos e foi se reinventando ao longo do tempo. Mas nem todas as provas são apenas diversão. Algumas são um verdadeiro teste de resistência, principalmente para as mulheres. Você achou difícil? Um pouquinho. A gente está fora de forma mesmo. É o nosso arquivo do Meio-Dia Paraná sendo compartilhado cada vez mais com você. E outro assunto inspirador é esse que eu trago agora, a história do Matheus, de apenas 11 anos. Ele usa a bicicleta para ir à escola, mas dias atrás ficou na mão, precisou da ajuda de policiais e depois teve uma grata surpresa. O desfecho dessa história você vai ver agora na reportagem. Quem vê Matheus não faz ideia do esforço que ele faz para frequentar a escola em Assis Chateaubriand, aqui no oeste do Paraná. Há 2 meses, ele passou por apuros justamente no dia da formatura. Ele disse para nós que estava indo para o colégio e a bicicleta tinha dado problema. Ele tentou consertar e não conseguiu. E nós tentamos também, o sargento Rossini de pronto tentou fazer com que a bicicleta voltasse a funcionar, porém também não conseguiu. E o aluno demonstrava um nervosismo que as lágrimas já começavam a escorrer. O sargento Rossini lembra que no dia o estudante estava bastante impaciente e ansioso para chegar a tempo na escola.
Até falei para ele assim, mas por que você está chorando? Volta para casa, cara, vai descansar, vai jogar uma bola, vai fazer as tarefas em casa, né? É só um dia perdido de escola. Ele falou, não, tio, eu quero ir para a escola, eu preciso ir para a escola, eu não quero faltar, e chorando, assim, desespero. Aí isso chamou a atenção nossa. O que nós fizemos? Pegamos ele, falou, deixa a tua bicicleta então aqui, nós vamos levar você de viatura lá para a escola. E saímos, tínhamos 3 minutos para chegar na escola. Chegamos 2 minutos atrasados, mas ainda a formatura não tinha começado e ele conseguiu cumprir a obrigação. A determinação do Matheus mexeu com os policiais, que prepararam uma surpresa. A bicicleta novinha foi um presente, uma forma de incentivar o Matheus a continuar se dedicando aos estudos. Muito feliz, eu não imaginei que tudo isso aqui era para mim. Como que foi aquele dia que você quebrou a bicicleta e você queria muito vir para a escola? Foi muito tenso, porque quebrou, eu fiquei com medo de perder ponto da formatura. Eu achei a formatura bem legal de se praticar. E por que queria tanto vir para a escola? Você gosta de vir à escola? Sim, e não tem motivo para faltar. Faltar só vai reprovar. A alegria do Matheus também tomou conta dos colegas. O Matheus é um menino comprometido, sim. Ele não falta às aulas de jeito nenhum, né? No entanto, que ele até faz os cursinhos de tarde aqui também, volta um pouquinho mais tarde para casa, né? E ele chora para vir. A gente mora no sítio, né, aqui perto aqui, e se tiver barro, tem que trazer de algum jeito. Tem que trazer ele. Sabe, a van busca lá da prefeitura também, o dia que não pode descer eu trago, sabe? E o dia que tá só ele vem de bicicleta. Com o novo presente, Matheus agora tem mais segurança para frequentar as aulas. Mas o Matheus sabe que a vida é cheia de desafios. Observando um ato desse, a gente percebe que foi um ato assim de carinho pela escola, um comprometimento com ele, com a vida dele. E a gente quase não vê mais isso no dia a dia, no cotidiano da gente. Então a gente quer valorizar isso, a gente quer exaltar para os amigos dele, para os colegas dele. Sirva de fato de inspiração, não só para os alunos, eu digo, mas para tantas pessoas que não concluíram seus estudos, né? Para tantas pessoas que ficaram no meio do caminho, para que elas possam ter estudo de qualidade e que possam ter um futuro garantido. Inspiração para todos nós e um belo exemplo para começar mais uma semana, começar aí mais um mês desse ano. 12h53, depois do intervalo tem mais Meio-Dia Paraná com os produtos que ficaram mais baratos e os mais caros nos mercados de Londrina ao longo do mês que terminou. A cesta básica, hein, ficou bem mais cara. Também a previsão do tempo nessa primeira semana de maio. Tem Tubarão em campo daqui a pouco contra o Criciúma no Estádio do Café. Time treinado por Cláudio Tencati, que já comandou o leque. E o Criciúma que venceu os 3 jogos na Série B até agora, está embalado. Já o Londrina venceu 1 e perdeu 2 jogos. Tenta a reabilitação nesse confronto às 4 da tarde no Estádio do Café, que você está acompanhando aí ao vivo na tela da RPC. Já estão praticamente esgotadas as 4.000 vagas abertas para essa semana para vacinar em Londrina com doses bivalentes contra a Covid-19. O agendamento estava liberado desde sexta-feira e a maioria dos postos já não tem mais vagas de terça a sexta dessa semana agora. A Secretaria de Saúde de Londrina ainda não divulgou se vagas extras serão abertas nos próximos dias. E depois de recuos em fevereiro e março, o preço da cesta básica voltou a subir em Londrina e bastante. A carne, dessa vez, não teve grandes variações, ficou 3% mais cara. Já outros produtos pesaram bastante. Kathleen Tanan, como ficaram os valores? O que está mais caro? O que está mais barato?
Olha, Alberto, ficou bem mais caro, viu? Um aumento aí de 8,9% no mês de abril, de acordo com a pesquisa feita pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná com a Universidade Estadual de Londrina. O valor da cesta básica saltou de R$ 556 para R$ 606. E o detalhe importante que apontou essa pesquisa, a diferença entre o mercado mais barato e o mercado com os produtos de maneira que foram encontrados aí mais caros é de 23%. Então é aquela máxima, né? Pesquisar vale a pena, continua valendo a pena para economizar. A gente separou os produtos que ficaram mais baratos para vocês darem uma olhada, alguns deles. A margarina, por exemplo, teve uma queda de quase 10%, o café 4,1% e o óleo 3,8%. Agora, as altas foram mais significativas. E entre as altas aí, os produtos que se destacam. Batata, gente, olha a diferença. 46% a mais no valor. Tomate, mais 42% aí no preço. E a banana aumentou 12,5%. Alberto, se já não estava fácil, ficou um pouco mais difícil. E agora, para comprar esses itens que a gente citou aqui, que são básicos, né? Batata, tomate, por exemplo, vai ter que pesquisar um pouco mais para conseguir economizar ainda aqui um pouquinho. Tá dado o recado, então, a gente sempre de olho aí, até porque é assunto que interessa muita gente e tem espaço garantido aqui no Meio-Dia Paraná. Obrigado mais uma vez a Kathleen Tanan. 2 minutos para 1 da tarde, imagens ao vivo de Londrina, esse céu azul belíssimo nesta segunda-feira. A temperatura é de 24 graus, tempo firme em todo o Paraná hoje. Lá em Cascavel, céu azul, algumas nuvens no oeste do Paraná. Em Cascavel, 26 graus, um pouco mais quente do que aqui. E amanhã, lá na região oeste, o tempo já começa a mudar. É o que aponta a meteorologia. Olha só, essa área de instabilidade começa a avançar e traz chuva fraca ali para Foz, Cascavel e também Pato Branco. Norte do Paraná, ainda com tempo firme na terça-feira, é o que indica a meteorologia. Mínima amanhã de 13 graus em Apucarana e as máximas batendo nos 27 graus em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Chuva, 0 na terça-feira. Terça e ainda quarta com tempo firme, também em Londrina, máximas de 27 e 28 graus. Já na quinta-feira, aquela área de instabilidade do oeste do estado vai se aproximando do norte do Paraná e pode trazer chuva fraca por aqui. A temperatura é que não muda tanto, variando de 17 aos 27 graus. É esse o cenário para essa primeira semana aqui do mês de maio. O Dia do Trabalhador é comemorado em Cascavel com um churrasco bastante tradicional. Neste ano, 500 costelões estão sendo assados no fogo de chão. Um dia que começou às 4 horas da manhã. O sol estava longe de aparecer, mas o fogo trouxe a luz que faltava. Existe um segredo. O que tem que fazer? Que o fogo pegue pareio, para que não aconteça de uma mais e uma menos, né? Em pouco tempo o fogo foi aceso por aqui, mas o trabalho dos voluntários não para não. Agora eles precisam ir repondo a lenha para não deixar toda essa chama aqui, ó, se apagar. Essa é uma festa que reúne 100 churrasqueiros voluntários. São pessoas de todos os cantos do mundo. Nós, como estrangeiros, viemos ver o maior churrasco do mundo. Muita carne, vamos ver a gente chegar e consumir tudo. Um cenário que emociona quem mantém a tradição. É difícil de explicar. Muito difícil. É difícil de explicar. Muito, o mais grande do mundo. É o maior do mundo. É prazeroso, depois de uma pandemia, é esse reencontro, né? Então nós somos irmãos da fumaça. Em meio à fumaça estão calouros e veteranos. É o caso desse típico gaúcho, o conhecido Picanha, que participa da festa há 15 anos. A estratégia é trabalhar com o coração, se dedicar através da fé. Isso daqui é um trabalho voluntário. Muitas das pessoas que estão aqui trabalham profissionalmente na área do churrasco. 20 toneladas de carne, 500 costelões assados em fogo de chão. Um cenário que coloca Cascavel em destaque. Mas a festa desse ano é só uma esquenta para um planejamento muito maior. A gente vai colocar isso no livro do Guinness Book lá dos americanos.
Então, aí vamos fazer um evento um pouco maior, né, do que esse desse ano. Tá todo mundo, todos os voluntários, todos os churrasqueiros estão empolgados para a gente obter esse registro e esse título aqui para Cascavel, para o Paraná e para o Brasil. Esse aqui com certeza é especial. Nenhum lugar no mundo a gente vai comer um costelão igual esse. Vai tirar uma pontinha hoje? Vamos tirar, tem que experimentar, né? Com certeza. Muito churrasco aí, tem muita carne. E você vai comer essa carne hoje? Eu acho que eu vou. Dá água na boca, hein? Horário de almoço aí, quem ainda não está com o almoço preparado, certamente fica ainda mais atiçado com esse costelão aí tão tradicional lá em Cascavel. 1h02, trazer mais participações aqui no nosso Meio Dia Paraná. Muita gente mandando mensagens, comentando dos 50 anos dos orelhões em Londrina. E algumas mensagens com fotos. A Romilda, eu tenho ainda alguns cartões telefônicos. Deve ter créditos aí, cartões que viraram artigos históricos. O Oswaldo Henrique, Alberto, será que ainda se vende o cartão telefônico? Olha, Oswaldo, não tenho ideia não, hein? Artigo de colecionador, com certeza. Agora, em padarias, livrarias, nem sei se tem à disposição cartão telefônico. Samira, do Vivi Xavier, Zona Norte. Eu confesso que de vez em quando uso o orelhão, ainda mais quando não tenho créditos. É uma mão na roda. Chega ali, né? Ligar a cobrar do orelhão, sempre à mão. Rogério Augusto. Muito legal rever como era Londrina em 1992, com as imagens de arquivo. Verdadeiro tesouro da emissora. Tesouro que a gente gosta de compartilhar com os nossos amigos telespectadores. Maroca, de Jacarezinho. Eu tenho uma coleção de cartões de telefone. Olha aí, vários modelos guardadinhos ali, perpetuando essa história aí dos cartões e dos orelhões tão importantes ao longo de várias décadas. E o Lucas Freiria. Por anos, esse foi o meu hobby, fui colecionador de cartões. A gente colecionava cartões, fichas telefônicas, enfim, material aí que agora está eternizado, é pura nostalgia para muita gente. Muito obrigado pela companhia, pelas participações ao longo de mais esse Meio Dia Paraná, em pleno feriado, é o seu carinho da audiência, a gente retribui com muita informação de qualidade. Eu me despeço com imagens aí do Undokai, que está sendo realizado na sede da ACEL, depois do aeroporto, pertinho do tiro de guerra, e que terá uma série de atividades também ao longo da tarde. Está chegando o Globo Esporte. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi faz muito mais por você e Unimed Londrina.